Recentemente eu escrevi uma coluna falando um pouco sobre a Primavera Árabe. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ler. O título é: em 10 anos, o Oriente Médio mudou somente o suficiente para continuar a mesma coisa. E bom, qualquer pessoa que acompanhou a política internacional na última década vai falar que eu tô maluco, vai falar que o que mais teve na mídia internacional eram notícias do Oriente Médio, então sim, mudou pra caramba. Governos ditatoriais sendo derrubados e reerguidos, guerras civis e refugiados cunharam as manchetes de jornais nos últimos 10 anos. Então sim, vendo esse número de mudanças, dizer que o Oriente Médio continua a mesma coisa é quase uma loucura. Mas eu quero propor aqui com vocês a gente voltar e fazer uma ordem cronológica do que foi a Primavera Árabe. Bom, para entender o início da Primavera Árabe é necessário entender o papel da internet nisso. Se nós formos fazer uma analogia bem simplória, o papel da internet na Primavera Árabe foi quase a mesma coisa do papel da internet durante os protestos de 2013 no Brasil e tudo que se seguiu. A Primavera Árabe leva esse nome por conta da Revolução de Jasmim, que teve início na Tunísia no fim dos anos de 2010, quando um ambulante, que teve sua permissão de trabalho retirado pela polícia, ateou fogo a si mesmo, tirando a própria vida em um tom de protesto. Com isso se iniciou uma série de manifestações e movimentos populares pedindo a renúncia ou fim do governo de Abdin Ben Ali. E bom, deu certo, eles até conseguiram realizaram uma eleição democrática logo depois e a Revolução de Jasmim foi exportada para outros países do Oriente Médio. Logo depois, no Egito, um país que já era governado há mais de 30 anos pela junta militar liderada por Hosni Mubarak, os protestos tiveram seu ápice. E a internet novamente representou ser uma grande ferramenta para a mobilização de uma grande massa de indivíduos que se concentraram na Praça de Tahrir, no Egito. E novamente conseguiram, após a dissolução do governo de Mubarak e iniciaram diversos processos contra ele e sua família, realizaram uma nova eleição. Dessa vez foi eleito Mohamed Morsi, um representante da Irmandade Muçulmana, que já era oprimida há muito tempo. Entre a Tunísia e o Egito era contestado na Líbia o governo de Muammar al-Gaddafi, que era um ditador que governava o país há mais de 42 anos. Ele era um general que chegou ao poder em 1969 após proferir um golpe contra o governo fantoche de Idris I. Eu digo fantoche porque era um governo que basicamente era comandado pela antiga metrópole colonial da Líbia, que é a Itália. É interessante você ver algumas cidades da Líbia, elas carregam no próprio nome esse legado de colonização. Por exemplo, Trípoli, que é a capital do país, é um nome puramente italiano. Durante esse período que Gaddafi governou, a gente pode notar diversos excessos que foram praticados por ser um regime ditatorial, mas também a Líbia se tornou um dos países com maior crescimento ao ano, com um IDH gigantesco, com disponibilidades de infraestrutura para levar água para regiões do Saara. Mas o governo dele já estava bem saturado após 42 anos e ali se criou um terreno perfeito para aflorar esses protestos no contexto da Primavera Árabe. E também foi um ponto de interesse de grandes potências como principalmente os Estados Unidos e a França. No caso dos interesses dos Estados Unidos existia também um medo de que Gaddafi pegasse todas as suas exportações de petróleo que eram abundantes no país e fizesse o câmbio a partir do euro e não mais do dólar, então os Estados Unidos sairia muito prejudicado. Já na contramão, uma potência que lucrava bastante com o governo Gaddafi era a França, que na época era governado por Sarkozy. Existem diversos processos contra o Sarkozy que alegam que ele teve um financiamento do Gaddafi, que os dois tinham meio que um conluio internacional, mas isso já é quase teoria da conspiração, voltando para mais a realidade. Como os Estados Unidos tinham esse medo e a França de Sarkozy tinha esse monte de treta com o Gaddafi, eles aproveitaram esse momento oportuno para apoiar forças ali de protestos que estavam se radicalizando e se tornando grupos de milícias armadas. Inclusive tem uma foto da Hillary Clinton, que na época era secretária de Estado dos Estados Unidos, junto com grupos rebeldes líbios. É meio bizarro. Então, com a radicalização desses protestantes e a necessidade de Gaddafi e de qualquer ditador que ele existia de tentar se manter no poder, se iniciou uma guerra civil. Essa guerra civil que acabou com a morte de Gaddafi, que supostamente foi traído pelo presidente francês. Ele foi capturado, linchado e o corpo dele foi exposto. Se você quiser, tem vídeos disso, mas eu não recomendo ver. E bom, novamente, para colocar a cereja no bolo, fizeram uma eleição. Essa eleição foi mediada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, então tem uma participação maior de algumas outras potências. Isso foi o que a gente viu de imediato na Primavera Árabe, porém os anos que se seguiram mostrou uma realidade muito mais perversa. O modus operandi desses atores internacionais de radicalizar grupos foi algo que criou, por exemplo, o Estado Islâmico. Criou também guerras civis, como a da Síria e a da Líbia também. O fluxo de refugiados gigantescos, foi tudo algo sequencial, uma série de desastres. E para te mostrar isso, eu vou voltar nesses países que eu falei e vou mostrar como eles estão hoje em dia, 10 anos após. Bom, após essas eleições feitas na Líbia e mediada pelo Conselho de Segurança,
diversos grupos contestaram o resultado dessas eleições. Então você teve ali 3 grupos principais. Uma dessas forças é representada pelo governo eleito, que é apoiado pelos países europeus, e o presidente é o Al-Sarraj. Uma outra força é representada por um antigo general de Gaddafi, o Khalifa Haftar, que junta alguns grupos militares que apoiavam Gaddafi, junto com alguns rebeldes arrependidos e até forças de outros países. E uma outra força é o próprio Estado Islâmico. E a discordância desses grupos e os contestamentos em relação à eleição criou uma nova guerra civil. E o que a gente viu depois disso foi um completo estado de anomia na Líbia. A Líbia virou um ninho para o terrorismo internacional. A gente viu o tráfico de humanos, grandes fluxos de refugiados arrumando qualquer maneira para atravessar o Mediterrâneo e ir para a Europa. E é bizarro ver isso de um país que durante 40 anos teve um dos maiores IDHs da África. E bom, já voltando pro Egito, vocês lembram daquele presidente eleito, grande representante da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi? Bom, ele foi deposto em menos de um ano de seu governo. Foi deposto pela mesma junta militar que antes governou o país por 30 anos ao lado de Mubarak. E o presidente deposto, Mohamed Morsi, morreu em um julgamento realizado por essa junta militar por supostos maus tratos. Até pouco tempo atrás, o país berço da Primavera Árabe, berço da Revolução de Jasmim, a Tunísia, era um dos bons exemplos de como as revoltas serviram para gerar transformações e a democratização de um país. Contudo, no dia 25 de julho desse ano, o presidente eleito Kais Saied foi acusado de orquestrar um golpe no país. Ele demitiu o primeiro-ministro e suspendeu o parlamento, acabando assim com toda a instituição legislativa do país. Não sabemos ainda o caminho que a Tunísia vai tomar, mas se tentarmos tirar um supra-sumo da Primavera Árabe, nós vamos ver que sim, o Oriente Médio passou por muitas mudanças, muitas delas conturbadas, e olha que não é uma região conhecida por sua estabilidade. Mas todas essas mudanças observadas nesses 3 países que eu citei serviram na medida exata para hoje, 10 anos depois, eles estarem na mesma situação ou até pior do que estavam 10 anos atrás. Bom, se você gostou desse vídeo, de eu falar um pouco mais de política internacional, não esquece de seguir, deixar o seu comentário se você concorda com a minha afirmação. Me segue também no Instagram, eu costumo postar bastante coisa sobre relações internacionais lá, e até mais.